A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, quero pedir perdão porque estava sem internet e como a minha internet é boa, eu nem comprei 4G, sabe? Aí não tinha como comprar 4G porque não tinha internet, não é? Aí eu fui lá na minha irmã, consegui o roteador dela, entrei no aplicativo do banco e comprei 4G agora, né? O que acontece, pessoal, é que diz que a região toda aqui teve um problema. E também na informação está que volta hoje às 13 horas. Depois eu liguei novamente, diz que a previsão é para segunda-feira, 8 horas da manhã. Então, conforme for, eu vou avisar os irmãos, porque o culto eu transmito direto lá da igreja, não tem problema. Mas conforme for, se for voltar realmente 8 horas da manhã, o que é um absurdo, né? Deixarem sem internet todo final de semana, eu não poderei fazer a live das 11 horas, mas aí eu aviso, tá? É uma perca, porque nós íamos ter hoje uma manhã de jejum maravilhosa, né? E também quero gravar a oração dos dias de jejum, e tudo isso por causa da internet, né, meus irmãos? Veja como a tecnologia é importante para nos conectar e isso não pode acontecer, né? Uma empresa grande deixar as pessoas assim. Mas em tudo nós devemos dar graça e louvar a Deus. Então, pessoal, o estudo que eu queria trazer nessa manhã, que eu não trouxe na manhã de jejum, sobre a vitória sobre as tentações, que diz lá em 1 Coríntios 10:13 que nos sobreveio tentação maior que possa suportar, mas vindo a tentação, virá o escape. É muito importante nós compreendermos, meus amados irmãos, como outro dia o pastor Cláudio falou, que esse escape ele vem pelo Espírito. Esse escape não tem como ele acontecer na carne. Mesma coisa que eu tentar segurar eu no meu colo, né? Não tem como. O livramento via Espírito tem a ver com o temor, a dependência total da graça. É quando eu e você estamos dependendo da graça que o Senhor pode nos socorrer. Por isso, irmãos, mais vale a humildade, a dependência da graça do que o esforço desesperado de tentar vencer as suas inclinações carnais. O homem, ou seja, separado de Deus, a sua alma, né? O homem sem o auxílio do Espírito, ele é alma. E a alma, ela é totalmente vulnerável e fácil de ser enganada pela carne. É como se tivesse agora dois flancos, né? A alma está ali no meio. Aí no ponto de cá está a carne, que tem condição, sim, de seduzir e arrastar a alma, porque a carne tem, com certeza, a ação maligna também. Quando diz lá em Tiago 3 que a sabedoria humana é diabólica, pode ter certeza, irmãos, que a carne é uma frequência onde o inimigo age. Nós podemos ver que se em Efésios 2:2 que todos nós andávamos cegados pelo príncipe da potestade do ar, como é que pode dizer que todos nós andávamos? Porque estávamos com a alma subjugada à carne. Então, a carne tem a intervenção do inimigo. Assim como em 1 Coríntios 6:17 diz que aquele que se une com o Senhor é um com ele no espírito, assim a carne é o elemento da serpente, é o pó. Olha, difícil uma pessoa estar na carne e não estar sendo enganado pelo inimigo. Romanos 8:8 diz que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. E a Bíblia disse, pelo Espírito mortificar as obras do corpo, em Romanos 8:13. E Romanos 8:7 diz que nem que a carne queira, ela consegue. Então, quer dizer, o máximo que a carne pode é desejar obedecer. E olha que isso ela não deseja. Não. Ela não deseja obedecer, mas vamos que numa situação de remorso, como no caso de Judas, a carne queira obedecer, ela não encontrará recurso em si mesma. Porque o homem debaixo da lei, ele não tem,
Mesmo que ele tenha bons propósitos, ele não tem recursos para vencer os espíritos da potestade do ar. Foi preciso Jesus morrer e ressuscitar para nos dar vida. Então, se ele morreu e ressuscitou para nos dar vida, a palavra de Deus mostra claramente que seremos salvos pela sua vida, Romanos 5,10. Então, a vida do Senhor, ela é essencial. Jesus diz assim, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, a vida espiritual, ela é um sine qua non. Sem ela, sem vida, estamos realmente vulneráveis ao espírito da morte. Olha só. Jesus diz lá em João 5, 39 e 40, vocês meditam nessa palavra, mas não vêm a mim para terem vida. Jesus diz, eu vim para que vocês recebam vida. João 10, 10. E ele diz lá em Provérbios 8, 35 e 36, aquele que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Então, a vivificação, ela é um processo como a respiração e a batida do coração. É uma continuidade aonde eu e você estamos ali sendo mantidos por Deus. Jesus diz lá em João 15, 2, se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. Então não é uma questão de ter recebido Jesus 15 anos lá atrás. Andar no Espírito é estar recebendo este maravilhoso e precioso trabalhar do Senhor contínuo. Sabe, meus irmãos, a gente não pode dar uma boa respirada e ficar 10 minutos sem respirar. Então, essa assistência do Espírito, ela é necessária. Jesus dizia lá em João 5,19, também João 5,30, olha, eu não posso fazer nada de mim mesmo. Eu só posso fazer aquilo que eu vejo, que eu ouço. Então, essa manutenção, essa continuidade. Então, aí que entra a diferença entre comunhão e religião. A religião se conforma em momentos religiosos, aonde você, no seu esforço carnal, pensa que está dando para Deus um pouco. Mas a comunhão é essa percepção de que a vida de Deus vai fluindo e isto é uma continuidade. Ou seja, eu preciso de Deus para ir a Deus. Eu preciso de Deus para perceber a Deus. Eu preciso de Deus para continuar vivendo. A gente fala de vida espiritual, então a gente fala de comunhão e continuidade. Quando o Senhor diz orar em todo tempo, não quer dizer que você vai ficar todo o tempo falando com Deus mentalmente. Não. É uma decisão de uma comunhão. Portanto, todo aquele que anda com Deus, que é nascido de Deus e que anda com Deus, ele vence o mundo. 1 João 5,4,5 diz que é a vitória que vence o mundo. Nossa fé é maior, é aquele que está em nós, é aquele que está no mundo. Quando o homem descobre Deus como sua fonte, todas as minhas fontes estão em ti, Salmo 87,7. Quando nós descobrimos que a vida de Deus, ela é tão necessária quanto os preceitos de Deus. Eu não posso ler a Bíblia e tentar praticar aquilo na carne. Eu não posso obedecer na carne. Eu preciso da vida de Deus como a respiração. Assim como o meu corpo precisa da respiração e da batida do meu coração, todo aquele que é nascido de Deus, no temor humilde, ele aprende a depender do Senhor e recorrê-lo continuamente. Lá em Jó ele diz, porventura o soberbo recorrerá ao Senhor continuamente? Claro que não. O que ele está dizendo, sem dúvida, é que isto é humildade, temor do Senhor, é aprender a viver por Deus. Jesus diz, quem de mim se alimenta viverá por mim. Você está vendo? Quem de mim se alimenta viverá por mim. Ou seja, é a vida do Senhor recebida, percebida e manifesta, que vence Satanás. Não é nós tentarmos servi-lo, mas é a vida de Deus recebida passo a passo. No Espírito, percebida e manifesta. Veja que Abraão não poderia fazer um filho para Deus. Nem Deus aceitou aquilo que ele fez. Mas Deus precisaria fazer um milagre tanto em Abraão como no ventre de Sara. Aí sim, nós podemos ver que tudo o que Deus fez através de Moisés, Josué, Davi, Daniel, foi uma parceria milagrosa. Sem esse aspecto milagroso, o ministério de Paulo era apenas letra em religião. Ele diz, o nosso evangelho não foi até vocês só com palavras, 1 Coríntios 4, 20, mas com poder. Eles olham pelo poder
de milagres, eu ganhei asa. Então, esse aspecto miraculoso, essa participação aonde o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a presença, o amor de Deus estão nos suprindo. Então aprendemos a viver pela vida de Deus. O homem humilde, então, ele aprende que ele vive na mente de Cristo, na força de Cristo, fortalecendo-se na força do Senhor, e ele vive em comunhão com o Senhor, de forma que ele não vai para cima do gigante nos seus músculos. Davi disse, olha, eu vou contra ti no nome do Senhor. Quer dizer, esta compreensão de que aquele que de mim se alimenta viverá por mim, e que seremos salvos pela sua vida, mostra o quanto o homem bem intencionado e religioso, ele não tem a menor chance. A sua alma, ela não é um páreo para os espíritos caídos, que acabam... Essa vontade fraca da carne não se transforma em vitória. Por isso, nós que estamos ouvindo esse tema de vitória sobre a tentação, ou seja, a vitória sobre a dívida, a doença, a vitória sobre a carne, sobre os demônios, sobre todos os efeitos da queda, é plenamente possível ao humilde. O homem humilde acha o conhecimento, porque ele aprende a viver por Cristo. É como um ferro que é conectado na eletricidade, e a eletricidade dá a ele o calor e a condição. O ferro pode ser novo, mas se ele está desconectado da eletricidade, ele é inútil. Assim nós podemos ser cristãos por 30, 40 anos, mas se nós não formos humildes, se nós formos arrogantes, nós perdemos a conexão. E perder a conexão fica perturbado, fica confuso. O homem mais sábio, sem o Espírito Santo, não sabe nem pregar, nem orar. Ele vai fazer aquilo segundo a sua mente, mas não segundo o Espírito. Não está conectado. Essa conexão contínua tem a ver com humildade e dependência da graça. Que coisa linda! Depender inteiramente da graça. Esse andar com Deus e depender inteiramente da graça é o maná escondido. Este é o mistério Cristo em nós, esperança da glória, onde nós não temos momentos onde precisamos de Deus, mas nós vivemos por sua vida, ou seja, aquele que se une com o Senhor é um só com Ele no Espírito. É uma comunhão contínua. É uma comunhão onde não são mais dois, mas um só. Quando nós chegamos neste maná escondido e compreendemos que, mesmo quando não estou sentindo, Deus está comigo, porque eu não dependo de sentir nem de ver um livramento no visível, eu só dependo de estar dependendo dele. Essa dependência da graça, esperar inteiramente na graça, abre para que ele esteja administrando, mesmo que eu não entenda o caminho, mesmo que pareça piorar. Eu confio porque ele falou que ninguém vai ao Senhor e pede pão, ele dá pedra. Pede peixe, ele dá um escorpião. Então, essa comunhão com o Senhor buscada deve também ser uma comunhão onde você crê que ele se torna acessível. Como diz aí 65, tornei-me acessível, né? É um povo que não me buscava. Agora imagine nós que temos o Espírito, Gálatas 4:6, que geme em nós, Abba Pai, e que busca. Portanto, eu e você que estamos buscando ao Senhor, estamos na sabedoria máxima, que é esta busca de uma comunhão e vida. Essa comunhão e vida é bênção em si mesmo. Só de andar com Deus já é bênção. Mas tem os seus efeitos por causa da queda, então tem cura, livramento, revelação. E quem está no comando disso é Deus. Você não precisa entender como é que Deus vai te guiar, como é que Deus vai te livrar, não. Você só precisa crer que Ele é bom. Hebreus 11:6. E que Ele recompensa quando você fala com Ele. É muito maravilhoso nós sabermos que o livramento da tentação, o livramento dos efeitos da queda, só são possíveis porque nós temos a presença dele, não apenas palavras sobre ele, ensinamentos sobre ele. Não, nós não nos conformamos em momentos religiosos e informações bíblicas, embora tudo isso seja bom. Mas não é excelente, não vence Satanás. Seremos salvos pela sua vida. Essa comunhão continuada, ela é bem característica
de Josué e Caleb, mas não do povo do deserto, que usufruía das bênçãos, mas não tinha comunhão. Eu quero orar com você e dizer: Deus, me ensina isto. Me ensina a ter um relacionamento continuado. E aí temos uma fé relacional. Esse relacionamento continuado não é um fanatismo. Não é você tentando ter um relacionamento contínuo com Deus. Nós não conseguimos isso. Nós só podemos depender da graça. Quem vai nos manter, né, como aquela sarça que ardia e não se consumia, é o próprio Deus. Nós não podemos estar percebendo Ele o tempo todo. Nós não podemos buscá-lo o tempo todo. Nós podemos depender dele e decidir, certo? Que vamos ter uma comunhão com o Senhor e que não vamos fazer nada separado dele. Quando ele diz: sem mim nada podeis fazer. Então eu não quero fazer nada sem ele. Não quero estar desconectado. Eu escolho. Tudo que eu for fazer, eu fazer com Deus. Quando diz que por meio dele, por ele, para ele são todas as coisas, esta escolha já é uma inspiração do Espírito Santo. O homem se contenta em si mesmo. O homem se basta a si mesmo. Ele se acha sábio, ele se acha religioso, até é boa pessoa. Converse com uma pessoa caída, ele diz: olha, eu sou uma pessoa honesta, trabalhador, não faço mal para ninguém. Né? Então o homem está conformado. Mas o homem que é transformado, lá em Romanos 12, é aquele que está oferecendo sua mente, o seu coração, em comunhão com Deus. E ele crê: sem Cristo eu não sou. Eu apenas existo. O homem sem Deus, ele existe, mas ele não está vivo. Porque a vida está em Cristo. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a vivificação espiritual é a condição para prevalecer no mundo do espírito, para prosperar, para ser curado, para ouvir a Deus, para servir a Deus. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E os vivos louvam o Senhor, se apegam ao Senhor. Deuteronômio 30, 19 e 20. Os vivos, eles andam com Deus. Eles não se contentam em ter uma religião, momentos religiosos. Eles não se contentam apenas em ter o maná no deserto ou de ter o livramento aqui e ali. Eles têm uma fome, uma sede, porque eles receberam o Espírito. Então, eles são diferentes. Se você consegue andar sem Deus, não digo perceber a Deus em todo o tempo, mas você consegue andar sem se importar com Deus, sem querer ter uma comunhão mais profunda com Deus, você precisa nascer do alto. Porque aquele que é nascido do alto, ele deseja uma comunhão contínua com Deus. Ele deseja uma amizade, um aprofundamento na comunhão, né? No relacionamento. Todo aquele que é nascido de Deus, ele tem essa característica. Ele vive por Cristo. Viver por Cristo é tomá-lo como fonte contínua. Viver, Jesus diz: quem de mim se alimenta. Quem de mim se alimenta viverá por mim. Não é só viver para ele, é viver dele. Viver por mim significa que a vida dele é como a eletricidade passando. Desconectou a eletricidade, acabou. Não tem mais nada, só tem carne, só tem uma frequência de engano. Diga: Senhor, me ensine esse mistério de viver por ti, não apenas para ti, não apenas contigo. Tem gente que diz: eu estou vivendo com Jesus. Viver com ele é bom, conversar com ele é bom. Não é só viver com Jesus, não é só viver para Jesus. Ele diz: quem de mim se alimenta viverá por mim. É viver a partir da vida dele. É viver dependendo da vida dele. Ou seja, eu me recuso, Pai, a ir para cima desse gigante na minha força, na minha sabedoria. Eu me recuso a ir nesse púlpito na minha força, na minha condição. Eu me revisto da tua sabedoria, do teu poder, do teu amor. Eu me revisto da tua pureza, da tua graça. Eu dependo completamente do que o Senhor é, do que o Senhor tem, do que o Senhor pode, do que o Senhor sabe. Então, esta é a humildade de tomar o Senhor como fonte contínua de vida, é bem característico do salvo e daquele que vai vencer a tentação. Pai, confirma esses momentos proféticos, esse breve estudo, e que possa servir de revelação, não de fanatismo, mas que o Senhor nos ensine a viver por ti, dependendo do Senhor e confiando que o Senhor não falhará e nos dará sabedoria, força,
toda a condição, porque a tua palavra diz que vindo a tentação virá também o escape, e esse escape vem daqueles que andam dependendo do Senhor em todo o trajeto, em nome de Jesus.